Graça e paz, meus amados, estamos de volta com o nosso estudo, a série A Maldição que Jesus levou na cruz. E hoje nós vamos falar sobre aquela questão de quando começou a idolatria, aquele assunto que nós já falamos, demos início no vídeo passado. E hoje nós vamos ver como começou a idolatria no mundo, né? E eu disse que hoje nós íamos ver o que diz a tradição judaica. Então vamos lá. Eles começam dizendo o seguinte: a pergunta que se faz é: se Deus criou tudo e Adão e seus filhos sabiam que Deus é o Criador de tudo, e depois deles vieram filhos e filhos dos seus filhos, que aprenderam sobre Deus e sabiam os resultados da desobediência de seus pais, isto é, se referindo lá ao tempo do Éden, né? Como surgiu a idolatria, sendo que tal coisa antes não existia? Então, o que ele está perguntando aqui, se eles tinham se criado junto com Adão, não havia outros habitantes até então, como se tornar idólatra? Porque eles já sabiam do resultado do que havia acontecido com Adão, a punição. Então, como veio existir a idolatria? Eles dizem o seguinte: segundo os rabinos, começou na época que Enos viveu. Uma vez que Deus criou o sol, as estrelas, os planetas, para as suas devidas funções, disseram então: se os astros têm funções determinadas por Deus, que se dê a eles um pouco de honra. Já começaram a achar que esses astros, eles tinham que ter um pouco de honra. Disseram eles: o sol nasce todos os dias e é pelo calor do sol que conseguimos plantar e colher, e pelas plantas nos vem o sustento. O sol é um servo de Deus, ele não é Deus, mas vamos dar a ele também um pouco de honra. Outro disse: o sol sozinho não faz nada, tem que ter chuva e etc. E assim desenvolveu uma crença que por detrás da força da natureza havia divindades, deuses ou forças por trás da natureza. Desenvolveu-se o conceito desses poderes, então. Então começaram a criar representações por meio de estátuas. Olha que coisa interessante, né? Essas estátuas eram feitas na forma de animais, pássaros, peixes, seres humanos, e criaram então um panteão de deuses. As pessoas então haviam se desviado da verdadeira adoração, como era no princípio. Isso é o que eu pesquisei sobre posições de alguns rabinos. O Gênesis capítulo 4, verso 26, ele diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então chegaram à ideia
de que a idolatria começou nessa época, ou seja, que começou-se a buscar o Senhor, ou que pelo menos o entendimento era de chamar a atenção de volta à verdade da fé que haviam se perdido até então. Muito bem. Outras ideias. Essas outras ideias que eu quero trazer aqui são a de que pensam os teólogos cristãos. Então vamos ver aqui outras ideias. Porém, outros acham que começou no capítulo 10 de Gênesis. Estou me referindo agora aos teólogos cristãos. Segundo eles, começou com Nimrod, ou Nimrod, como alguns falam, né? Os primeiros 7 capítulos da Bíblia percorrem um período de 1656 anos, de acordo com a cronologia bíblica. Eles são de opinião que a idolatria surgiu depois do dilúvio. Como eles chegaram, então, a essa conclusão? Eles dizem, porque não temos menção da mesma, isso é, da idolatria, né? Nos primeiros 7 capítulos da Bíblia. Quando você lê a Bíblia nos primeiros 7 capítulos, você não encontra menção da idolatria. Por isso eles chegaram à conclusão que foi a partir daqui que a idolatria começou. Muito bem. Ele continua aqui. O homem surgiu na Mesopotâmia. O significado de Mesopotâmia é meso, que significa meio, e potâmia, que é rio. Daí o significado é região entre rios. O jardim estava nessa região, isto é, o jardim do Éden, onde Adão viveu, estava nessa região. A arca parou no monte de Ararat depois do dilúvio. O Monte Ararat está a mais ou menos 800 quilômetros dessa região. Gênesis capítulo 8 e verso 4 está escrito: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. Gênesis 8 e verso 4. Depois eles desceram e ficaram morando nessa região. Isto é, eles desceram mais ou menos 800 quilômetros, foram para onde antes estavam os seus antecedentes, como já vimos no nosso estudo, que já fizemos em outras ocasiões. O texto bíblico, porque eu estou falando aqui que eu já mencionei isso em outros vídeos, né? E Gênesis 10:1 diz assim: são estas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Gênesis 10 e verso 1. Noé viveu ali com a sua família e os seus descendentes. Gênesis 10, verso 8 ao verso 10. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineá. Pois bem, como nós vimos aqui, toda a população da terra
descende dos 3 filhos de Noé, que são Sem, né? Cã e Jafé. Aprendemos que Nimrod surge aqui, nesse tempo. É que ele aparece aqui pela primeira vez. Ele fundou Babel, de onde vem o nome Babilônia, né? Daí vem Babilônia. E é aqui, edifica mais 3 cidades em volta de Babel. São elas Ereque, Acade, Calné. Depois sobe mais ou menos 400 a 450 quilômetros e ele funda Nínive, né? Aí esse aqui primeiro foi Babel, depois Nínive, que foi a capital do Império Assírio, e construiu mais 3 cidades em volta de Nínive. E aí nós lemos em Gênesis capítulo 10, do verso 11 e 12, diz assim: daquela terra subiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então, como nós estamos vendo, aqui vai se desenvolvendo esse império. De acordo com o texto bíblico, ele ele construiu Nínive em volta e construiu mais 3 cidades, que é Reobote, Calá e a grande cidade de Rezém. Este é o reino de Nimrod, e ele foi chamado o grande caçador diante do Senhor. É exatamente nessa época que surge a famosa Torre de Babel. A falada Torre de Babel, ela surge aqui, onde Deus confundiu as línguas, como podemos ver em Gênesis capítulo 11, né? Ali fala da confusão das línguas. Nimrod ficou conhecido como grande construtor. Ele era tão famoso e poderoso que, segundo a tradição babilônica, se diz que ele foi quem utilizou o cavalo ou domesticou os cavalos para a caça. Segundo dizem, ele fez esse feito, né? Que chegou a desenvolver, a amansar cavalos para a caça. Fala-se sobre a existência de sinetes, existe essa história de documentos que foram achados na Babilônia, com figura de Nimrod sobre um cavalo caçando leões. Diz a tradição que quando ele morreu, fizeram uma estátua em honra a Nimrod e ele começou a ser adorado. Então, veja aqui começa a questão de se adorar pessoas ou personagens que foram feitos imagem deles para adoração. Ela começa exatamente aqui, né? Pela primeira vez vemos isso. Isso mais ou menos em 100 anos depois do dilúvio. Como você pode ver, 100 anos depois do dilúvio, o povo já tinha se corrompido. Aqui teria começado o que conhecemos como idolatria. Dessa forma, toda religião que adora ídolo teria a sua origem na Babilônia. Então, meu querido, veja, a adoração a Nimrod se desenvolveu depois. Semíramis, né, que era a esposa, né, era a esposa dele, passou a ser também adorada juntamente com seu filho Tamuz, né, sendo considerado divino. Com o tempo, começaram a identificá-los com os astros e representações de astros. Aqui, Nimrod, aqui começa com Nimrod, o que nós conhecemos hoje como astrologia, né? A identificação de poderes através dos astros começa aqui. Eu vou encerrar o nosso vídeo aqui para não ficar muito longo, mas eu volto aqui na questão, no próximo vídeo, na questão da adoração a Nimrod que se desenvolveu
e depois vem a sua mulher, que era a esposa, a Semíramis, que passou a ser adorada também, juntamente com Tamuz. Você vai encontrar Tamuz no livro de Ezequiel, o povo de Israel adorando Tamuz. Por hoje vamos ficar por aqui, voltamos nesse ponto no próximo vídeo. Deus abençoe e continuo pedindo as suas orações. Eu oro por você e você ora por mim. Deus o abençoe.